Quer você ache que houve uma barriga de aluguel, quer você ache que a Meghan estava usando uma moon bump, o fato é que Harry e Meghan mentiram. O Palácio de Buckingham mentiu em nome deles. Houve um encobrimento completo sobre o nascimento do príncipe Archie, e temos que continuar procurando organicamente, suponho, porque realmente bateu e voltou nas paredes. Você achou que era uma paródia? Porque eu sim, Scott. Eu pensei que isso era IA. Eu pensei que isso não poderia ser real. A razão pela qual eu não pensei que era IA é porque parece que a barriga é falsa. Onde o bebê, eu juro, essa foi a primeira coisa que pensei, porque sei que você tem monitores e coisas em você quando nasce da Meghan Markle. Tem que ser o filho do príncipe Harry. Eles não podem usar uma barriga de aluguel, e então as pessoas estão dizendo que merecemos saber se essas crianças estão na linha de sucessão. Uma atualização de site real. Foi tudo o que foi preciso para enviar Meghan Markle para o modo de crise total. Mas esta não foi uma atualização qualquer, foi um tapa digital na cara. E a mensagem não poderia ser mais clara. Ou você está na firma ou está fora. Era algo que é velho. E você sabe, há alguns anos eu acho, seja lá onde for o inferno, e que foi apenas uma má decisão, é o que me atingiu quando vi isso. Foi apenas uma má decisão alguns anos atrás. Bem, isso para qualquer um de vocês, por favor. Meghan Markle não está tendo uma boa semana. Risque isso. Ela está tendo uma explosiva. Se você fosse uma mosca na parede em sua mansão em Montecito, você provavelmente veria uma sala de guerra em caos. Meghan andando em círculos, segurando o telefone como uma arma, sua pasta legal cheia de rabiscos frenéticos, a voz subindo a cada ligação para seu círculo íntimo. A duquesa normalmente composta está em espiral, e desta vez não é sobre paparazzi ou tabloides. Não, desta vez é pessoal. As mentiras descaradas e a estranheza envolvendo as duas gestações de Meghan Markle. E eu, na verdade, em um momento assumi, porque enquanto o mundo estava ocupado rolando o feed em pânico, tomando lattes ou assistindo a reality shows, a família real discretamente lançou uma bomba disfarçada de atualização digital. Sem alarde e sem um único aviso, o site oficial da realeza fez um movimento assustador. O perfil da princesa Lilibet foi deletado. Nenhuma explicação, nenhum comunicado de imprensa suave, nenhum ops, botão errado, simplesmente sumiu. Em um momento ela estava lá. Seu nome, sua foto, seu direito de nascença real. No próximo, desapareceu na obliteração digital. Harry e Meghan lidaram com teorias da conspiração. E embora sim, Lilibet ainda esteja listada na linha de sucessão real, uma tecnicalidade que eles tiveram que manter para evitar uma tempestade legal, sua página pessoal, o reconhecimento, a visibilidade, o simbolismo foi apagado. Não arquivado. Não atualizado, apagado. Vídeo quando Meghan estava aparentemente no hospital, em trabalho de parto com Lilibet, porque no artigo de Camila Tominey, em sua análise disso, ela nem por um segundo. Para os desinformados, pode parecer um ajuste inconsequente, uma mera reorganização do site. Mas para observadores da realeza, estrategistas de RP e insiders do palácio, esta foi uma mensagem. Uma mensagem fria e calculada entregue não em palavras, mas em HTML e silêncio. A monarquia é conhecida há muito tempo por sua sutileza. E isso foi um punhal digital mergulhado em gelo. E Meghan sabe disso. E a razão pela qual é importante para os observadores da realeza é porque para seus filhos estarem na linha de sucessão, eles têm que ser nascidos de Meghan Markle. Tem que ser filho do príncipe Harry. Eles não podem usar uma barriga de aluguel. E então as pessoas estão dizendo que merecemos saber se essas crianças estão na linha de sucessão, se elas vieram realmente de Meghan Markle e do príncipe Harry. Agora eles nunca abordaram os rumores de frente. Não acho que no livro Spare, o príncipe Harry realmente... Ela teria explodido quando a notícia a alcançou. Ninguém do palácio ligou. Nenhum aviso, nenhuma discussão. Apenas o frio clique de um botão de exclusão por trás dos portões do palácio.
De acordo com fontes próximas ao seu círculo, Meghan se sente traída novamente. E desta vez, dói mais porque não é sobre ela ser apagada. É sobre sua filha, sua inocente filha de 2 anos, sendo fantasma digitalmente pela família que deveria estar protegendo seu legado. E o timing é suspeitosamente cirúrgico. Se você é um jornalista, no mínimo, você tem que fazer perguntas sobre isso. E ela voltou com uma resposta muito azeda, como se eu fosse algum tipo de teórico da conspiração, e, você sabe, perguntou às pessoas que estão nisso. Isso não foi uma limpeza rotineira de site. Nenhum outro perfil foi removido, nenhuma outra criança foi misteriosamente eliminada da lista real. E esta não é a primeira vez que o Palácio joga este jogo. Lembre-se quando os perfis de Harry e Meghan foram discretamente removidos da página inicial, quando os veículos de imprensa notaram, o Palácio alegou que era uma simples reorganização de design, mas mesmo naquela época, insiders sussurravam sobre retaliação interna disfarçada de redesenhos. Ele alguma vez aborda os rumores de que Archie e Lilibet nasceram, mas vieram do útero de Meghan Markle. Mas é algo que eu sempre tentei ser, tipo, eu não quero falar sobre isso. Sabe, eu olho para Meghan Markle naquela entrevista com a Oprah. Eu vejo uma mulher muito grávida e um pouco brava. Mas esta é diferente. Isso parece permanente, mesquinho, até cruel, porque Meghan acha que sabe exatamente por que eles fizeram isso. Fontes internas dizem que a duquesa acredita que este assassinato digital está todo ligado à controvérsia que se recusa a morrer, a certidão de nascimento de Lilibet. A realeza escreveu: "Nunca poderíamos ser tão irresponsáveis quanto você." Esse foi o tom da resposta dela. E é por isso que eu queria falar sobre o nascimento de Archie. Porque lembre-se, sim, aquela certidão de nascimento, aquela pela qual os comentaristas reais têm sido obcecados por meses. Aquela que, de acordo com certos relatos, não foi produzida durante as solicitações de documentação oficial. Aquela que alimenta conspirações e perguntas sobre se Lilibet nasceu na Califórnia, como afirmado, ou se sequer nasceu da própria Meghan. Selvagem, absolutamente. Mas os sussurros aumentaram e Meghan está convencida de que o palácio agora está usando esses sussurros como munição. Que é por isso que esses rumores continuam a persistir, como se essa teoria da conspiração estivesse por aí. Ela está por aí há anos. Nunca foi abordada de frente, e ambos, por favor, comentem se tiverem algo a dizer, mas eu li vários. Ao deletar o perfil de Lilibet, Meghan acredita que a família real está enviando uma mensagem. Prove. Ela vê isso como uma tentativa de deslegitimar o status real de sua filha sem iniciar abertamente uma guerra. Uma provocação projetada para levá-la ao limite, para forçar um movimento público, talvez até um legal. E ela pode morder a isca, porque a portas fechadas, Meghan, segundo relatos, está consultando assessores jurídicos, vasculhando documentos, explorando opções. Ela está furiosa, mas também é estratégica. Ela sabe que isso não foi apenas um movimento emocional do palácio. Foi tático, e ela não vai deixar que eles tornem sua filha invisível. Não sem lutar. E para focar em todas as discrepâncias em torno do nascimento de Archie. Na época, eu estava na mídia mainstream. Eu era o editor executivo do jornal The Sun. Eu estava determinado. E se você acha que este é apenas um caso de uma mãe chateada, desabafando em particular, pense novamente. O círculo íntimo de Meghan já está girando isso nos bastidores. Há sussurros de uma estratégia de mídia sendo elaborada, advogados preparando declarações e aliados em Hollywood e Silicon Valley sendo discretamente mobilizados para apoio. Se o palácio pensou que poderia remover o nome de uma criança de um site e sair ileso, eles podem ter calculado muito mal. Especialistas em relações públicas na internet nos últimos dias disseram que este vídeo não ajudou em nada. Na verdade, apenas reacende a conversa. Scott, você tem alguma reação?
Vamos rebobinar o relógio por um momento. Lembra daquele clipe agora infame que acendeu a internet como uma árvore de Natal? Meghan Markle, muito grávida, sorrindo e dançando em um vestido solto, pega no meio de um twerk, no que deveria ser um momento despreocupado, exceto que algo parecia estranho. Sua barriga de grávida se movia de uma forma que nenhuma barriga de grávida deveria. Muito flutuante, muito sem forma, quase como um adereço. Palácio de Buckingham oficialmente. E eu fiz isso nesta matéria, que foi publicada em 10 de maio de 2019 e intitulada Call the Mishap, Meghan Markle e Príncipe Harry forçados a negar. No início, era apenas bate-papo nas redes sociais, algumas contas de memes aqui, uma teoria do Reddit ali. Mas agora, à luz do apagamento digital calculado do perfil da princesa Lilibet pelo palácio, aquele vídeo antigo ressurgiu com um novo escrutínio. E desta vez, a conversa tomou um rumo muito mais sombrio, porque agora não é apenas sobre como uma barriga saltou. É sobre o que está enterrado sob a papelada. O combustível para esta crescente tempestade, a certidão de nascimento. Eu acredito que sim, reacende essa situação porque não me parece real. As coisas... Há tanto que está faltando nisso de uma perspectiva de linguagem corporal. Claro, essa é a primeira coisa. Na superfície deveria ter silenciado o barulho. Um simples registro público, um carimbo legal, prova de nascimento. Mas, em vez disso, fez exatamente o oposto. Observadores reais com olhos de águia rapidamente avistaram algo estranho. O código de área vinculado ao certificado não era Califórnia de jeito nenhum. Era Colorado. Colorado. O nascimento de Archie. O Palácio de Buckingham responde a 8 perguntas em torno do nascimento do bebê Archie. Britney, da Royal News Network, está comigo para isso. E Britney, a razão pela qual eu queria, não Santa Bárbara, nem mesmo Los Angeles, Colorado, um estado sem conexão com o Duque e a Duquesa de Sussex. Pelo menos não publicamente. E esse pequeno detalhe agora explodiu em uma conspiração completa. Por que um bebê supostamente nascido no exclusivo Santa Barbara Cottage Hospital da Califórnia teria documentação apontando para o Colorado? Foi um erro, um acobertamento ou algo muito mais orquestrado? E isso é só o começo. Ele mais de um ponto de vista psicológico do que eu. Mas eu não estou vendo nenhum estresse ali. Não estou vendo 2 pessoas que estão preocupadas em ter um bebê. Eu não vejo essa conexão entre o marido e a esposa, onde ele está dizendo, olha, vai ficar tudo bem, porque ela deveria estar com medo. Porque, aprofundando, os analistas descobriram mais emissões estranhas. O certificado omitiu informações maternas-chave. Os detalhes completos de Doria Ragland estavam faltando. Isso não é apenas um erro clerical. Em documentação oficial, especialmente para uma criança adjacente à realeza, essas omissões são gritantes. Deixar de fora intencionalmente uma linhagem materna em uma certidão de nascimento, isso não é apenas estranho, é calculado. E, de repente, todos os sussurros do passado retornam com vingança. O motivo pelo qual eu queria fazer isso, o motivo pelo qual eu queria falar sobre isso, é porque eu acho que é realmente covarde. Por anos, tem havido rumores silenciosos de que Meghan passou por uma histerectomia durante seu primeiro casamento com o produtor Trevor Engelson. Nenhum registro médico confirmado, é claro, apenas sussurros. Mas coloque esses sussurros ao lado da certidão de nascimento suspeitosamente vaga, o vídeo da barriga dançante e o movimento glacial do palácio para raspar Lilibet do site real. E você começa a ver o contorno de um possível encobrimento. Uma palavra surge repetidamente. Barriga de aluguel. Lá, quando nasceram, quando eu vi essa interação dos pais antes, quero dizer, uma quantidade inordinada de vezes eu estive lá para fazer isso. Não é brincadeira. E não estamos vendo as coisas que deveríamos estar vendo. Agora, sejamos bem claros. Barriga de aluguel não é um escândalo. Nem em Hollywood, nem em círculos progressistas,
nem mesmo em famílias comuns que buscam caminhos alternativos para a paternidade. Mas no mundo real, é um barril de pólvora. Porque as linhagens reais não são apenas simbólicas, elas são constitucionais. Elas carregam peso legal. A legitimidade de um herdeiro real não é sobre amor ou intenção, é sobre direito de nascença. Nada para ver aqui, pessoal. Não há razão para fazer perguntas sobre isso quando eu estava na grande mídia em maio de 2019. E era tão óbvio para mim que tantas mentiras haviam sido contadas sobre o nascimento de Art. E eu queria descobrir o porquê. Por que você acha que tem havido tanta falta de interesse de outros jornalistas da grande mídia sobre este assunto? Se Meghan usou uma barriga de aluguel e não divulgou, seja ao público ou, mais perigosamente, à monarquia, isso poderia colocar em risco a reivindicação de Lilibet aos seus títulos reais ou até mesmo seu lugar na linha de sucessão. E isso não é apenas fofoca selvagem de tabloide. Isso é lei. A família real britânica opera sob uma estrutura estrita, onde nascimento, legitimidade e transparência não são opcionais. Elas são mandatórias. É por isso que as apostas são tão altas. Se Meghan e Harry pularam o protocolo ou não arquivaram a documentação correta, mesmo que involuntariamente, eles poderiam ter colocado seus filhos em uma zona cinzenta legal precária. Uma que o palácio agora está silenciosamente e talvez friamente começando a agir. E quanto ao palácio, nenhuma palavra, nenhuma declaração, nenhuma negação, nenhuma garantia. Apenas silêncio. Um silêncio que é mais alto do que qualquer comunicado de imprensa, tentando se conectar com ele para ser tranquilizada lá. Não vemos nenhum de seus itens pessoais espalhados pela sala em nenhum lugar quando eles estão dançando também. Então, há muitas coisas que estão faltando nisso que deveriam estar lá. Mas não se engane. Eles estão observando. Fontes internas afirmam que a firma sabe dessas inconsistências há algum tempo. Alguns até dizem que é a razão pela qual Meghan e Harry foram recebidos com recepções tão frias em visitas recentes. Aquela sutil olhada de soslaio de membros seniores da realeza, a evitação estranha de tomadas diretas da câmera dos filhos, a recusa em deixar Lilibet ser batizada em Windsor. Não foi pessoal, foi estratégico. Eu acho que é realmente covarde por parte desses jornalistas da grande mídia dizer nada para ver aqui, pessoal. Não há razão para fazer perguntas sobre isso. Quando eu estava na grande mídia em maio de 2019 e era tão... Uma coisa é ser criticado, outra é ser apagado. E Meghan Markle conhece a diferença muito bem. Quando o palácio deletou o perfil da princesa Lilibet, não foi apenas uma cutucada passivo-agressiva. Foi uma demonstração de poder, um movimento de xadrez digital destinado a abalá-la. Mas o que a maioria das pessoas perdeu, isso não foi uma ação espontânea. Foi premeditado, cronometrado com precisão e muito provavelmente o tiro de abertura em uma campanha muito maior. Eles estão perdendo essa falta de desgaste porque muitas vezes é de manhã cedo ou tarde da noite. E eles parecem bem descansados e de bom humor. Não me parece certo. Bem, estou feliz que você disse isso. Dr. G, pode ir em frente agora. Então, obviamente, sou psicóloga, não médica. Então pode haver médicos por aí que digam, sim, isso é totalmente normal. Tipo, veja, porque se você acha que a família real lida com drama, você está errado. Eles lidam com o silêncio. E o silêncio, quando usado como arma, é devastador. De Buckingham a Kensington e Clarence House, há um código de conduta silencioso, quase misterioso. Não confrontar, não reagir, apenas apagar. E então deixar o público fazer o trabalho sujo. É brilhante em sua sutileza e brutal em seu impacto. É com isso que Meghan está lidando. Interesse de outros jornalistas da grande mídia sobre este assunto. Bem, eu definitivamente acho que, de acordo com fontes internas, o palácio não apenas removeu o perfil de Lilibet no vácuo. Foi parte de um aperto coordenado de controle,
Um que vem se construindo silenciosamente desde que o documentário dos Sussex na Netflix foi ao ar. Uma queima lenta, uma panela de pressão de retaliação real. E não se engane, eles estão retaliando. Depois de anos de entrevistas bombásticas, indiretas em podcasts, memórias reveladoras e acusações públicas de Harry e Meghan, o palácio claramente já teve o suficiente. Mas em vez de iniciar uma guerra de relações públicas, eles tomaram um caminho mais sinistro: a revisão. Eles estão reescrevendo a narrativa, não com declarações, mas com omissões. Mas minha experiência anedótica com minha esposa, que estava muito grande durante a gravidez, a ideia de ela se mover daquele jeito teria sido impossível. Ela simplesmente não conseguiria fazer isso. Então, sabe, ela parecia pálida, estava inchada, estava... Primeiro, foi a discreta despromoção dos perfis de Harry e Meghan no site real. Depois veio a recusa em incluir Lilibet e Archie em eventos reais oficiais, sem aparições na varanda, sem desejos de aniversário publicados, nem mesmo uma foto do jubileu da rainha, e agora a exclusão total do reconhecimento individual de Lilibet. Um passo de cada vez, o palácio está cortando os fios digitais que ligam os filhos de Sussex à monarquia. E por quê? Por causa da dúvida. Acho que alguns da grande mídia querem se afastar disso, o que eu entendo totalmente. Eu não sou alguém que realmente assina a noção de que Meghan usou uma barriga de aluguel. E a razão é, especialmente no Reino Unido, isso teria sido. Fontes internas dizem que conselheiros reais seniores sinalizaram irregularidades na papelada em torno do nascimento de Lilibet. O código de área do Colorado, os detalhes maternos ausentes, a falta de uma testemunha britânica certificada, o que é incomum para nascimentos reais, mesmo os que ocorrem no exterior. Essas coisas podem parecer pequenas, mas para a firma são bandeiras vermelhas. E agora o palácio está fazendo o que faz de melhor: virar as costas. Saber se ela fisicamente conseguiria fazer isso, então, é chocante para mim. Parece muito estranho. Como eu disse, pode haver profissionais médicos que discordem e digam que é totalmente normal, não uma rejeição direta. Isso seria muito óbvio, muito americano. Não, isso é mais delicado, mais devastador. Eles estão apagando Lilibet, não com raiva, mas com precisão. O tipo de poder institucional frio que não grita, apenas deleta. Meghan vê isso pelo que é: ghosting institucional, e está cortando fundo. Excepcionalmente difícil de ser realizado. Agora, ela era vaidosa o suficiente para pensar às vezes que sua barriga não parecia... Eles também estão enviando uma mensagem para Harry, porque Harry permaneceu em grande parte em silêncio durante tudo isso. Nenhuma declaração, nenhum tweet, nenhuma oposição. E para o palácio, esse silêncio soa como culpa, ou pior, fraqueza. Alguns insiders acreditam que esta é a maneira deles de testá-lo. Ele defenderá sua filha publicamente? Ele desafiará a instituição? Ou ele se alinhará como um Windsor deveria? Meghan teme que ele esteja vacilando, que esteja preso. Para um casal que uma vez virou o mundo de cabeça para baixo com uma única entrevista com Oprah, o silêncio vindo de Harry e Meghan agora é ensurdecedor. Nenhuma postagem no Instagram, nenhum comunicado de imprensa, nem mesmo um vazamento estratégico para os veículos amigos, apenas silêncio de rádio de Montecito. E esse silêncio está começando a falar volumes. Acariciou a barriga dela. Eu poderia 100% acreditar nisso, e entendo por que as pessoas questionam as coisas. Eu entendo. Então, eu não acho que seja para o público. Pode parecer controle de danos. Talvez eles estejam tomando o caminho certo. Talvez eles estejam se concentrando na família. Talvez eles estejam simplesmente exaustos. Mas insiders dizem algo completamente diferente. Este é um silêncio envolto em estratégia. Se você acha que Meghan Markle é do tipo que fica sentada em silêncio,
enquanto sua filha é digitalmente apagada da história real. Pense novamente. Estamos elogiando Meghan Markle por quão baixo ela pode chegar. Ok, é tão verdade. Vamos olhar para a situação do copo meio cheio aqui. Parabéns a Meghan. Ela conseguiu descer bem baixo. De acordo com fontes próximas, Meghan está andando de um lado para o outro, como uma pantera atrás das paredes à prova de palácio. Ela não está ignorando os movimentos do palácio. Ela os está analisando, tramando, preparando. Isso não é um recuo. É uma pausa, uma recalibração, uma calma muito calculada antes da tempestade. As pessoas questionam certos aspectos disso, porque conheço pessoas que começaram a questionar mais. Elas dizem: bem, eu estava com a ideia de que ela teve os filhos e agora isso. Fontes internas afirmam que Harry está furioso. Não uma raiva performática para as câmeras, mas uma fúria real. Ele supostamente vê a exclusão do site como um ataque aos seus filhos, e pior, a credibilidade de sua esposa. Mas, ao contrário de Meghan, ele está dividido, profundamente dividido, porque cada instinto nele quer proteger sua família. No entanto, cada movimento contra a coroa ameaça aprofundar a fratura com a única família que ele tem. Ele está preso no fogo cruzado novamente, e Meghan sabe disso. Enquanto isso, sua equipe está, segundo relatos, vasculhando cada detalhe digital. Capturas de tela, entradas do archive.org, metadados do site real. Eles estão construindo um arquivo, um rastro de papel, uma linha do tempo, porque se isso explodir em uma guerra legal ou de reputação, Meghan quer estar pronta. E desta vez, ela quer provas. E por isso eu entendo totalmente de onde as pessoas vêm. Mas eu também entendo a grande mídia não querer entrar em pelo menos alguns dos reinos da conspiração, porque fontes internas dizem que ela também está entrando em contato com aliados-chave na mídia, não para entrevistas ainda, mas para alavancagem. Ela está lembrando a eles quem consegue exclusivas quando as coisas ficam feias. Ela está lançando discretamente sondas, insinuando que algo pode estar por vir. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas em breve. E é exatamente isso que está causando arrepios na máquina de relações públicas real. A confiança que você viu nela, porque eu vi muita confiança em Meghan, em sua dança, em seu rosto, em seu... Está parecendo uma performance. Simulation. E essa é uma performance focada também. Novamente. Da última vez que ela ficou em silêncio por muito tempo, tivemos Finding Freedom, depois Oprah, depois Spotify, depois Spare. Cada silêncio terminou com uma tempestade. E cada tempestade arrastou a família real por manchetes que eles não conseguiam controlar. Então agora, enquanto o palácio pretensiosamente finge que nada aconteceu, Meghan está observando, esperando, traçando estratégias. E quando ela finalmente falar, não será uma resposta, será uma revelação. Pat e eu entendemos como eles pensam. Ei, não quero me envolver nisso, vou apenas relatar em geral, mas há perguntas a serem feitas. Simulation. E a questão é que eu entendo isso, mas havia perguntas a serem feitas então, tipo, por que você? Neste ponto não é apenas um desacordo, não é nem mesmo uma guerra fria, é um jogo completo de galinha real, e nenhum dos lados está piscando. De um lado você tem a coroa, uma instituição secular impulsionada pela tradição, protocolo e a ilusão de perfeição. Fria, calculada e silenciosa. Do outro, Meghan Markle, extraoficialmente exilada, globalmente observada e, segundo relatos, guardando segredos que poderiam fraturar essa ilusão para sempre. E agora eles estão se cercando como predadores. O palácio fez sua jogada. Eles apagaram Lilibet. Sem aviso, sem explicação, apenas fizeram sua pegada digital desaparecer como se ela fosse uma nota de rodapé, não uma criança real. Uma declaração silenciosa de poder. Mas agora todos estão observando Meghan, esperando para ver. Ela vai revidar ou vai ceder? É aqui que as coisas ficam interessantes. Como um grupo de mídia, como um grupo real. Lembre-se,
Eu nunca fiz parte disso. Ah, sim. Está totalmente bem que nós tenhamos sido. Fontes internas dizem que Meghan está guardando algo. Não uma alegação vaga, não apenas suspeita, mas algo sólido. Algo que poderia desafiar a narrativa oficial em torno do nascimento de Lilibet e abalar a família real até o seu cerne. Que tipo de algo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Alguns dizem documentação. Outros sussurram sobre comunicação nos bastidores. Um rumor particularmente ousado afirma que Meghan tem provas de que certos membros da firma sabiam sobre uma possível barriga de aluguel e escolheram permanecer em silêncio até que se tornasse conveniente usar isso como arma. Estar em uma situação em que estão induzindo o nascimento. Então, ela pode não ter recebido isso. Ela não está tendo contrações, eu acho, neste momento, porque ela não parece preocupada que haverá mais e que será ruim. Sabe, estamos vendo todo esse espaço entre os braços dela e ela. Se isso for verdade, então não se trata mais apenas de certidões de nascimento ou códigos de área. É sobre acobertamentos, cumplicidade, hipocrisia. E Meghan, ela está desafiando o palácio a empurrá-la mais 1 centímetro. Porque aqui está o ponto. Ela não tem muito a perder. Sua reputação já sofreu golpe após golpe. Ela foi rotulada de mentirosa, diva, narcisista, fraudulenta. Cada movimento que ela faz é dissecado por tabloides e Twitter. E ainda assim ela está aqui, ainda de pé, ainda casada, ainda mãe sobre o nascimento deste bebê. Ah, está totalmente bem que com essas mentiras, isso significa que, na verdade, não houve uma aprovação formal do bebê. Então, olhe, quero mostrar a você, e porque o que eu acho tão importante, Britney, é apontar que Harry está preso entre duas lealdades e a pressão está o quebrando. Fontes dizem que ele tem estado incomumente retraído ultimamente. Nenhuma aparição na mídia, nenhuma defesa ousada, nenhuma declaração incisiva, apenas um silêncio tenso. Mas nos bastidores, insiders afirmam que ele está dilacerado. De um lado está sua esposa pedindo para ele se levantar e proteger a filha deles. Do outro, seu sangue real sussurrando avisos sobre o que acontece com aqueles que envergonham publicamente a instituição. Mas o relógio está correndo e ambos os lados sabem disso. Isso não é mais apenas uma briga. Isso é um impasse. Uma construída sobre a eliminação do ego e um segredo que se desenrola e que nenhuma das partes quer que seja exposto. E eis o que o torna tão perigoso. Ambas as partes acreditam ter a vantagem. O palácio acredita que Meghan está blefando, que ela é emocional, impulsiva e muito preocupada com a imagem para jogar outra granada. Eles acham que ela vai reclamar e depois voltar para as aulas de yoga em Montecito e reuniões de produção da Netflix. Isso é o que eu estava perguntando contemporaneamente na época, há 6 anos. E também como era extraordinário. E não que eu acredite em muitas de suas respostas, mas como era extraordinário que o Palácio de Buckingham soubesse que isso era um problema. Mas Meghan também acredita que o palácio está blefando, que eles estão em pânico a portas fechadas, preocupados que ela possa realmente ter as provas. Eles estão se esforçando para se adiantar à narrativa sem nunca quebrar seu código de silêncio. Então agora, eles esperam, cada um torcendo para que o outro lado pisque primeiro, cada um pensando que o outro está blefando, cada um se preparando para a possibilidade de que desta vez as apostas são muito altas para qualquer um dos lados recuar. E ainda assim, esse silêncio é revelador, porque se tudo isso fosse infundado, se Meghan estivesse simplesmente inventando histórias ou surfando na onda da loucura dos tabloides, não seria fácil simplesmente encerrar isso? Lançar uma declaração, confirmar os detalhes de nascimento de Lilibet, desmentir os rumores, acabar com os sussurros com uma frase, mas eles não o fizeram. E isso diz tudo, através das minhas perguntas daquela época e de suas respostas, mas foi assim que eu montei toda a história na época. Eu escrevi:
Já houve um casal mais cheio de contradições do que o Duque e a Duquesa de Sussex. Fontes próximas ao palácio dizem que a situação se tornou muito delicada, que até mesmo reconhecer o escândalo, por mais delicadamente que seja, poderia abrir uma caixa de Pandora que eles passaram anos tentando fechar. Uma caixa que contém não apenas perguntas sobre os filhos de Meghan e Harry, mas sobre tudo o que o palácio tentou controlar nesta nova era digital de vazamentos da verdade e guerras de transparência. Aqui está o que sabemos. Os membros da realeza não são estúpidos. Eles viram as manchetes. Eles leram a especulação. Eles sabem que Meghan não é alguém que desiste facilmente, e ainda assim, eles permanecem congelados, encarando o mundo como uma fortaleza que se recusa a cair. Mas dentro dessa fortaleza, há tensão. Muita. O príncipe Harry e Meghan para proteger sua privacidade durante o nascimento de seu primogênito. Eles até divulgaram um comunicado antes, insistindo que o público, que paga pela maior parte de suas vidas muito luxuosas, não descobriria dinheiro. Fontes dizem que os cortesãos seniores estão profundamente divididos. Alguns acreditam que o melhor curso é ignorar tudo e esperar, confiantes de que a atenção pública mudará como sempre acontece. Outros, no entanto, estão começando a entrar em pânico nos bastidores, instando o palácio a se adiantar a narrativa antes que Meghan vá para o ataque nuclear. E quanto ao rei? Charles, o monarca que um dia esperou unificar a família, está, segundo relatos, em apuros. Ele está dividido entre seu dever de proteger a coroa e sua culpa persistente pela relação fraturada com seu filho mais novo. Fontes internas dizem que ele está secretamente inquieto com a exclusão de Lilibet, especialmente sabendo como isso repercute na corte da opinião pública. Mas ele também está sendo lembrado incansavelmente por conselheiros de que o sentimento não pode se sobrepor à soberania. Então, o silêncio permanece a resposta real. Mas está começando a parecer que o silêncio intencional vai cegamente jogar fora décadas de tradição real e usar nosso dinheiro para administrar sua casa como uma versão real de Kim Kardashian e Kanye West. Então é certo que a mídia faça perguntas sobre o champanhe. Mesmo enquanto as redes sociais zumbem com teorias, mesmo enquanto os meios de comunicação publicam comparações lado a lado de certidões de nascimento reais, mesmo enquanto Lilibet se torna um tópico em alta, não por sua fofura ou marcos, mas pela questão de saber se ela sequer é real aos olhos da monarquia, ainda não há refutação, nenhuma garantia, nenhuma dignidade real estendida, o que deixa o mundo perguntando: o que exatamente eles estão escondendo? No momento em que o nome de Lilibet desapareceu silenciosamente do site real, havia algo mais acontecendo. Algo projetado para desviar o olhar do público para outro lugar. Um súbito efervescência de compromissos. Uma sessão de fotos cuidadosamente cronometrada. Uma atualização de saúde vaga, mas digna de manchetes. O palácio não apenas jogou uma bomba e foi embora. Eles a jogaram e depois giraram a câmera. E é aí que o jogo fica feio. Então, esta semana eu fiz 8 perguntas-chave ao Palácio de Buckingham sobre o anúncio que eles responderam abaixo e eu disse que vocês podem ser o juiz sobre o que realmente... Porque a monarquia britânica dominou a arte da distração. Eles tiveram séculos para aperfeiçoá-la. Quando um escândalo irrompe, eles não o explicam. Eles o redirecionam. Eles inundam a mídia com imagens brilhantes de cerimônias de corte de fita, visitas caridosas emocionantes e retratos recém-editados de membros da realeza trabalhando fazendo o que realmente importa. E desta vez, as distrações vieram rápido e furiosas. De repente, a princesa Anne foi vista em destaque em uma cerimônia militar que ela normalmente não encabeçaria. Camila foi fotografada visitando um hospício infantil, um evento que curiosamente não teve imprensa antecipada, mas recebeu cobertura total no dia seguinte. Até o príncipe William, que tem mantido um perfil visivelmente discreto durante a saga dos Sussex, foi levado para um momento improvisado de pai com George e Charlotte.
E a imprensa real devorou isso. Eu ainda acho extraordinário que o Palácio de Buckingham tenha concordado em responder a essas perguntas oficialmente, mas eles o fizeram. E aqui estavam as perguntas. Fontes internas dizem que ela e Harry estão acompanhando de perto todas as aparições reais agora. Não apenas o que está sendo mostrado, mas o que se pretende obscurecer. Meghan, segundo relatos, acredita que o palácio está tentando redefinir a narrativa para distrair o público do que ela suspeita ser o início de uma campanha de apagamento muito maior. Primeiro o perfil, depois o título. O que vem a seguir? O lugar na linha de sucessão? Se você acha que isso parece extremo, lembre-se de que esta não seria a primeira vez que o palácio revisa discretamente a narrativa real. Desde a remoção de comunicados de imprensa até a reescrita de histórias oficiais, a coroa sempre foi menos sobre preservar a verdade e mais sobre preservar a imagem. E neste caso, Meghan suspeita que eles estão tentando fazer as duas coisas, reescrevendo a narrativa sem dizer uma palavra. Mas aqui é onde a situação fica ainda mais complicada. A Relações Públicas Sarah Latham prometeu alertar a mídia no momento em que Meghan entrasse em trabalho de parto, mas esperou cerca de 12 horas para fazê-lo. O Palácio de Buckingham respondeu. Vários observadores do palácio notaram uma mudança sutil no tom vindo da firma. Não hostilidade aberta, mas uma ênfase muito deliberada nos membros da realeza que trabalham. Todo comunicado de imprensa, toda declaração pública, todo resumo de evento oficial, tudo está começando a soar como uma campanha. Uma campanha para lembrar ao público quem realmente importa, quem ainda está no grupo, quem merece um lugar no site do palácio e quem é apenas barulho da Califórnia. E então há a imprensa. Era uma vez. A mídia teria pulado na história de Lilibet como tubarões em água ensanguentada. Mas desta vez, silêncio, blackout total. Não porque não seja notícia, mas porque, como sussurram as fontes internas, a mensagem do alto é clara. Não alimentem essa chama. Suas Altezas Reais tomaram a decisão pessoal de manter os planos em torno da chegada do bebê em particular, o que torna o momento das distrações ainda mais óbvio. Pegue a recente visita da rainha ao hospital. Um momento altamente privado de repente vazou para os tabloides, com detalhes suficientes para dominar as manchetes, mas não o suficiente para confirmar nada. Clássica distração. Dê a eles o suficiente para mastigar para que se esqueçam do que estavam perguntando em primeiro lugar. Exceto que não está funcionando. Não desta vez. Porque as pessoas estão falando. Fóruns online, podcasts, veículos internacionais, até mesmo comentaristas reais que uma vez papagaiaram a linha do palácio, estão fazendo perguntas difíceis. A história se recusa a morrer, e isso está levando a máquina de relações públicas do palácio a um ritmo acelerado. Então agora eles estão redobrando os esforços. Mais compromissos, mais demonstrações públicas, mais linguagem familiar de cura. Todos, uma vez que tiveram a oportunidade de celebrar em particular como uma nova família, a duquesa entrou em trabalho de parto nas primeiras horas da manhã, durante o período de blackout de mídia pré-acordado. O que acontece a seguir? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Meghan não vai se calar. Fontes próximas a Montecito dizem que ela está mais do que abalada. Ela está pronta. E desta vez, ela parou de jogar na defesa. A exclusão digital da princesa Lilibet do site real não foi apenas um desprezo. Foi a faísca. O único movimento que finalmente empurrou Meghan da frustração sussurrada para o modo de ação. A portas fechadas, disse que ela está ponderando seus próximos passos cuidadosamente, não emocionalmente, mas estrategicamente. Blocos de notas jurídicos, reuniões de relações públicas e, sim, advogados. Porque Meghan, segundo relatos, acredita que o que acabou de acontecer não é protocolo, é pessoal. E ela pode estar se preparando para provar isso.
propósitos operacionais para acionar a abertura da instalação de mídia. Mas Britney, isso realmente não faz sentido quando você olha para a minha próxima pergunta. Sussurros de ações legais estão circulando, não sobre o site em si, mas sobre o que isso implica. Uma tentativa de deslegitimar sua filha aos olhos do mundo. E isso, na mente de Meghan, é difamação por omissão. As apostas são enormes, porque desafiar a monarquia na corte não exige apenas fatos. Exige coragem, dinheiro e provas que o palácio elogia que não existem. Mas Meghan pode ter os três. Há uma crescente especulação de que ela está compilando evidências, linhas do tempo, documentos, até mesmo correspondência interna, não apenas para provar que o nascimento de Lilibet foi legítimo, mas para mostrar o esforço intencional para apagar essa legitimidade em movimentos lentos e silenciosos. Primeiro a página inicial, depois os papéis reais, agora o perfil. E não para por aí. Ao finalmente anunciar que Meghan estava em trabalho de parto, persistem rumores de que Meghan tem provas, e-mails, mensagens, até mesmo conversas reais passadas, sugerindo que altos funcionários do palácio não apenas sabiam sobre seus desafios de saúde reprodutiva, mas usaram esse conhecimento para manipular a percepção pública. Se ela liberar até um pingo disso, o dano à imagem cuidadosamente elaborada da coroa seria nuclear. E então, a Harry. Se o palácio pensa que ele ficará em silêncio para sempre, eles estão jogando a carta errada. Ele pode ter parecido contido nos últimos meses, mas pessoas próximas a ele dizem que algo está mudando. Ele está com raiva, dilacerado, cansado de ver seus filhos, seu sangue, serem usados como peões em uma guerra de relações públicas real. 9 horas depois que ela realmente deu à luz. E a resposta deles, Britney, aqui é extraordinária. Ela não o fez. A reportagem da mídia inferiu que a duquesa não estava em trabalho de parto. Não foi nosso anúncio. O anúncio afirmava que a duquesa entrou em trabalho de parto nas primeiras horas da manhã. Se o nascimento de Lilibet for questionado oficialmente, se for provado que a documentação adequada não foi arquivada, se a barriga de aluguel sem transparência for confirmada, o lugar dela na linha de sucessão se torna nulo. E, por extensão, o de arte também poderia ser questionado. Isso não é apenas drama familiar. Isso está alterando a história. Isso é a monarquia à beira de um escândalo de legitimidade como não se vê desde que Eduardo VIII abdicou por Wallis Simpson. E desta vez, não se trata de amor, trata-se de linhagem. O Duque de Sussex estava ao lado de Sua Alteza Real. Então, enquanto Meghan prepara sua jogada, o palácio está se agitando freneticamente atrás de cortinas de veludo, equipes de controle de danos, relatórios legais, consultas discretas sobre se eles poderiam divulgar uma clarificação sem parecerem estar recuando. Mas aqui está o pesadelo deles. No momento em que eles reconhecem qualquer coisa, eles validam tudo. Então, Britney, para mim, isso parece palavras depois da verdade. Depois do fato. Simulation. E o que também é realmente interessante é que você pode realmente ver esse problema continuando. O que acontece se Meghan divulgar sua versão dos eventos? E se ela aparecer diante da câmera novamente, não para Oprah, mas para si mesma, lendo linhas do tempo, mostrando registros de nascimento, nomeando nomes? Ou pior, e se ela entregar tudo a um terceiro, um veículo independente sem lealdade real? Meghan uma vez disse que queria mudar o jogo real, mas agora está claro que ela não está no jogo de forma alguma. Porque quando a monarquia te apaga sem uma palavra, eles não estão fazendo perguntas. Eles estão fechando o livro.